gente acha que o hábito de ser mais produtivo, o hábito de fazer as coisas em menor tempo, é ser mais rígido, mais duro consigo mesmo. Pelo contrário, nessa jornada em que eu sempre valorizei em como produzir mais, em como ser melhor, eu me dei conta que se eu não cuidasse de mim em alguns momentos primeiro, as coisas não fluíam. Eu não conseguia ter energia e gás suficiente para executar o que eu precisava fazer para o resto do meu dia. Meu nome é Karina Matos, eu sou criadora do método P30 Dias, como lançar seu projeto em 30 dias, e vim aqui dar dicas sobre produtividade, sobre planejamento, e hoje eu queria discutir com você a seguinte questão: o quanto os nossos hábitos são importantes. Então, fazer as questões que a gente gosta em primeiro lugar, e não estou dizendo que você tem que ter uma lista de hábitos rígida de eu vou acordar, eu vou meditar, depois eu vou fazer exercício, depois eu vou ler, depois eu vou fazer, depois eu vou tomar café da manhã. Não precisa ser exatamente assim. Quando a gente cria uma rotina, na realidade, quando a gente está criando um hábito, a gente está fazendo aquilo porque a gente gosta de fazer, né? Porque aquilo está fazendo sentido pra gente, porque a gente quer alterar a nossa vida, o formato como a gente trabalha, como a gente enxerga a gente mesmo. Então, quando a gente está criando um novo hábito, né, é importante que a gente não faça esse processo com esforço. A gente consiga se observar um pouco na nossa rotina e verificar o que a gente poderia incluir para que pudesse fazer a gente ainda melhor. Porque uma das coisas que a gente se engana é que para que a gente se torne mais produtivo, para que a gente tenha um planejamento de vida ainda melhor, a gente precisa sim cuidar da gente mesmo. Então, a primeira coisa que eu dou de dica sobre melhorar a sua produtividade é: ao iniciar o seu dia, faça uma coisa para você. Não importa se essa coisa é ler um livro, ouvir uma música, tomar um bom café da manhã, mandar uma mensagem para alguém, mas que não seja no automático, pegar o celular e ir para as redes sociais, né, ou já sair se arrumando. Por que isso? Porque quando a gente faz uma coisa pra gente, a gente se dá uma recompensa de ter feito algo positivo pra gente, a gente começa o dia com mais energia. E tudo que a gente já começa um pouco mais energizado, um pouco mais empolgado, faz com que a gente realmente consiga fluir e o nosso nível de energia melhore durante o processo. Então, o primeiro hábito de dica que eu dou é: faça algo que seja pra você. Não precisa ser algo rígido, não precisa ser exatamente a mesma coisa todos os dias, mas faça alguma coisa que seja pra você e que faça sentido pra você. E a segunda coisa que eu acho importante, daí eu já vou um pouco pro lado mais espiritual, né? É a gente poder fazer o bem. Assim, fazer o bem, né? Como uma tarefa do dia. Na realidade, é pensar em alguma coisa que você gostaria de fazer que pudesse ainda te dar mais energia positiva, porque ao longo do dia as coisas vão acontecendo, às vezes acontecem coisas boas, às vezes acontecem coisas ruins, e a gente não consegue manter a mesma vibe, né? A mesma vibração de energia. E fazer um bem para o outro acaba indiretamente fazendo um bem pra gente, porque nem sempre a gente consegue fazer na metade do dia um bem pra gente, né? Alguma coisa pra gente. Mas às vezes a gente consegue fazer uma atividade pequena, que seja mandar uma mensagem, né? Um carinho para alguém, que nos auxilia ou resolver ou dar um follow-up de alguma coisa, um retorno de algum processo, que vai ser super positivo. Então, isso é uma das coisas que me energiza durante o dia. Quando eu vejo que eu tô pra baixo, sabe? Que eu tô assim, precisando de uma energia nova, eu vou lá e o que eu posso fazer pra alguém? A terceira coisa assim que eu aconselho, como um hábito que a gente tem que incluir na nossa vida, é a gente conseguir dormir e antes de dormir a gente poder parar um pouco e refletir sobre o dia. Então, todas essas questões, na realidade, elas apontam questões a gente se tornar menos automático possível, com mais sentido possível. Porque, assim, eu não sei você, mas eu acredito que a gente não veio aqui para a Terra para preencher planilha, para entregar um trabalho pro chefe ou para fazer alguma coisa tão concreta assim. Eu acho que a gente veio para cá pra gente realmente entregar algo de valor, algo diferente para as pessoas, algo que tenha o nosso DNA, que tenha o nosso jeito. Só que assim, os dias passam e às vezes não é tão fácil, né, manter o mesmo nível de energia. Por isso assim que eu não me coloco várias regras. Eu me coloco hábitos
que eu gostaria de sempre manter. Então, um deles, que nem eu comentei, é fazer primeiro uma coisa pra mim, para que eu me recompense, comece o meu dia de maneira mais positiva. A segunda coisa é, no meio do meu dia, eu fazer alguma coisa boa para outra pessoa, porque aquilo vai me dar mais significado, mais propósito. Antes de dormir, eu parar, refletir, meditar, fazer qualquer coisa que em silêncio a gente consiga propositalmente parar e fazer. No início eu até colocava alguns despertadores, porque não era algo automático para mim. Mas foi algo que, sim, ao passar do tempo, foi me ajudando muito a escrever, foi me ajudando muito a ter ideias criativas. Por quê? Porque desbloqueava algumas pressões que eu tinha na minha cabeça, desbloqueava alguns processos que eu achava que deviam ser diferentes. E é claro, né, a gente não poderia deixar de colocar a questão que eu venho batendo bastante no martelo nos meus posts de produtividade, de planejamento, que é começar fazendo a questão mais complicada do dia primeiro, ou a mais importante do dia primeiro. Por quê? Porque se eu começo a fazendo as coisas mais fáceis do meu dia e vou deixando ela pro final, o meu nível de ansiedade vai aumentando cada vez mais. Por quê? Porque não era a tarefa que eu deveria entregar, não era aquela que mudaria o jogo. Eu sei exatamente, a gente sabe, né, no nosso dia o que a gente deveria entregar como resultado. Então, fazer essa tarefa, aproveitando que você está com um nível de energia maior, né, e seguindo, né, vários princípios, né, de que a gente precisa focar a nossa energia naquilo que realmente é importante. A gente sabe que o ser humano não consegue focar às 8 horas de trabalho da mesma maneira produtiva, então eu começar por uma atividade que gera um pouco mais de desgaste, mas ao mesmo tempo que ela vai me consumir energia, mas quando eu terminar ela vai me dar aquela sensação de ufa, realizei, que bom, e depois disso as outras atividades são infinitamente mais fáceis. Isso te ajuda e te motiva a fazer tarefas diferentes. E a gente sabe que começar é o mais difícil, né? Porque às vezes a gente fica mais com aquela ilusão, aquele pensamento na cabeça de que é tão ruim a atividade que a gente vai procrastinando, só que aquele sentimento ruim vai aumentando na gente de acordo com o dia, né? Até o final do dia. Então, fazer a tarefa mais importante do dia, às vezes é a mais pesada, nos auxilia para que a gente tenha mais energia, para que a gente consiga sentir o nosso valor. Porque um profissional de valor, um projeto de valor, é aquele que realmente foca naquilo que vai fazer a diferença, aquilo que vai transformar. Porque muitas vezes a gente ouve, né? Eu vou ser uma pessoa de valor. Como é que eu vou ser uma pessoa de valor? Você vai ser uma pessoa de valor quando você efetivamente colocar o seu DNA nas questões. Quando você não fizer uma tarefa por fazer, você faz a tarefa e você dá o retorno para as pessoas, você coloca a sua ideia, você deixa a sua marca. Então é fazer um pouco a mais, é colocar esse processo mais personalizado, menos automatizado possível, menos robótico possível. Então a gente conseguir agregar o nosso valor com pequenas ações, né, com pequenas gentilezas, com pequenas atenções. Então isso faz a diferença. A gente olhar e pensar como é que eu posso ter menos prejuízo, como é que eu posso ter mais qualidade, né? Só que a gente só vai conseguir tirar energia para fazer coisas diferentes se a gente conseguir matar, né, os nossos leões por dia, se a gente conseguir dominar as nossas atividades. Então é super importante que a gente tenha isso em mente, que a gente comece pela atividade mais difícil, mas antes de qualquer atividade a gente pense na gente, né? Então, primeiro, escolha um hábito, acorde, não interessa se você acorda às 5, às 6, às 7, ninguém aqui tá dizendo o horário que você tem que acordar ou o que você tem que fazer. Acordou? Pense, o que você gostaria de fazer para você que faria bem para você hoje? E escolha uma atividade. Ou música, café da manhã, meditação, não interessa. Escolha essa atividade e dedique, seja 5 minutos, seja 30 minutos, e quem tiver mais oportunidade, mais tempo, para que você se sinta energizado, para que você se sinta diferenciado. Faça a atividade mais importante do seu dia, a mais complexa, que mais demanda, logo em seguida, porque você vai ver que a sua energia vai estar num flow ainda bom, mas ela vai diminuir porque você vai ter que se dedicar, porque vai ser um pouco de esforço, mas depois que você concluir ela,
automaticamente faça uma atividade de agradecer alguém, de fazer o bem para alguém, de dar o retorno para alguém, qualquer coisa que você julgue que seja algo que seja de fazer o bem e que alimente a sua alma, porque isso vai elevar a sua energia novamente. Lembre-se também de estabelecer horário de início e horário de fim. Né? Nada pior do que chegar às 8, 9 horas da noite, onde você já deveria ter terminado o seu trabalho às 5h30, 6 horas da tarde, e você está lá ainda envolvido nisso. A vida não é trabalho. O trabalho serve para que a gente tenha uma vida melhor. E não adianta nada a gente passar das 24 horas do dia, 12, 14 horas se envolvendo no trabalho. Então, o meu objetivo aqui é que a gente consiga ser mais produtivo e valorizar mais as nossas coisas. Por isso que antes de dormir, esse tempinho, né, seja para meditar, para refletir, para fazer notas no celular ou para escrever um texto, o que quer que seja, é importante, porque daí você pega e para, né, do automático, pensa e o que você quer para o próximo dia. Então as questões acabam gerando mais significado, uma vida com mais valor, uma vida menos robótica, uma vida menos automática. Então foi isso, essas foram as dicas de hoje, né? Os 4 hábitos que a gente deveria praticar, que todo mundo deveria fazer de forma diferente, para dar mais valor e mais significado na sua vida e para elas, né, de que como consequência ainda te ajudam a ser mais produtivo, a planejar ainda mais, ainda ser uma pessoa mais eficiente. Então, continuamos aqui no canal, conversando muito sobre o tema, e a gente tem muita coisa ainda para conversar. Espero que aos pouquinhos eu consiga estar ajudando, dando um pouco de luz para cada um de vocês. Um beijo grande e continuamos nos vendo por aqui.